que bom. Eu dei uma tarefa para elas há 1 hora atrás. E elas são tão boas que eu tenho certeza que elas vão fazer isso muito bem. Então eu quero que cada uma diga o que aprendeu. Bom, não dá para dizer o que aprendeu até hoje, né? Porque só eu ia demorar um pouco. Então, algumas coisas que você aprendeu a idade que você está hoje. Então a gente vai ter algumas frases de cada uma aqui para entender um pouquinho a trajetória. Vamos fazer em ordem. Boa tarde. 22 anos, né? Dá pra aprender muita coisa. Mas em Deus dá pra gente aprender sim. 3 coisas que eu aprendi. Ouvir os meus pais. Eles estavam certos sobre muitas coisas. Ler bons livros e ouvir bons mentores. Pessoas que se tornam seus mentores. Boas pessoas. Ler muitos livros e ouvir muitas pessoas que te inspiram. E a terceira coisa é orar mais. Ter mais tempo de oração, porque isso faz com que cada ano completado parece que é uma bagagem nova em você, mas a oração sempre te sustenta. Então, acho que são esses 3 pontos que eu aprendi até os 22 anos. Muito bom, obrigada. Val. Val, 29 anos. Tô nova, gente, vou fazer 30. Eu aprendi com 29 anos que... É uma frase, tá? Que eu vou sintetizar. É que demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Uau. A frase do Gustavo Paiva. Mas eu vou explicar. Minha avó, há mais de 15 anos atrás, se converteu por um programa de televisão da Valnice Milhomens. E Jesus falou com ela num sonho: você tem que ir nessa igreja. Nossa família era católica, apostólica, romana, amém. E daquele nível que lava a batida do padre, enfim. Ela obedeceu esse sonho, foi para essa igreja. E ali a minha avó se converteu e a partir daí ela veio trazendo toda a minha família para Jesus. E eu vejo essa mulher há todo esse tempo acordando todo dia, 5 horas da manhã, no seu quarto sozinha, orando por todos nós. Eu não estou aqui por meu mérito, eu estou aqui por fruto de joelhos de outras pessoas. Então demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Eles têm gerado a gente tem que honrar isso. Essa é uma coisa que eu guardo no meu coração. E a segunda é que não tem sucesso sem sucessor. O verdadeiro sucesso é quando você deixa alguém depois da sua transição. E por isso eu quero preparar os meus filhos para isso. Amém. Eu vou fazer o meu em primeiro, porque depois a tia Luísa, em ordem de idade. Então eu tenho 36 anos e com cabelos rosas brilhantes, porque eu quero, né? Que eu quero. E se eu tô com o microfone, eu falo o que eu quiser. Obrigada. Então, agora, já que eu tô aqui, eu vou perder aqui o rolê, e eu vou falar pra Val, no microfone, o que ela não deixou eu gritar lá de baixo. Porque ela que tava com o microfone, então, ela que mandava, né? Val, você nasceu pra isso. Você nasceu pra isso. E talvez seja mais uma voz que você vai ter que derrubar. Mais uma, Fica tranquila, não acaba, viu, querida? Acaba, tia Luísa? Não acaba. A gente tá aqui numa trajetória. Eu falei pra ela lá embaixo, eu falei, o que você ministrou, o que você pregou. Eu tô com 36 anos, eu fiz um monte de curso, eu fiz um monte de coisa pra entender e saber o que você pregou numa sentada de carro com o Espírito Santo. Tava aqui, ó, trocando ideia, Espírito Santo. Mas eu precisei correr atrás mais. Então, o Senhor está fazendo as coisas um pouco mais rápido. E a geração de vocês colhe esse fruto. A tia Luísa arrebentou mais caminhos e atravessou coisas. E eu um pouco mais também. Mas vocês estão vindo um pouco mais fácil. Aliás, muito mais fácil. Então, vocês são incríveis. Olá, então vamos lá. O que eu aprendi com 36 anos? Que é verdade, é difícil emagrecer. Porque eu tinha 18 e eu ficava olhando para essas tia de 30 anos, tipo eu. E eu ficava assim, por que elas falam que é difícil emagrecer com 30 anos? Preguiçosa, não faz academia. E, gente, eu faço academia. Eu tô comendo salada.
Eu odeio salada. E o peso não vai embora, queria dizer isso. Eliminei 2 aí, mas difícil. Então é verdade, tá, queridas? Então, quando você vê alguém mais velha falar qualquer coisa, você, não apenas emagrecimento, mas você olha e fala assim, vou considerar, né? Pode parecer mentira, tal, mas vou considerar. Eu aprendi que eu não estava certa 70% ou 80% das vezes. Meu marido estava certo muitas vezes, que eu briguei com ele achando que eu estava certa. Minha mãe, meus pais estavam certos quando eu achei que eu estava certa. Que eu não era, eu achava que eu era fácil de lidar. Achava que eu era muito legal, muito fácil de lidar. Não é minhas meninas que andam comigo, coitadas. Amo vocês, lindas, maravilhosas. E eu aprendi que ser vulnerável é muito bom. Que chorar com as suas amigas é muito bom. Eu tive umas 2 noites chorando com as meninas que a gente caminha junto. E elas me abraçando e chorando, porque pessoas têm crises, principalmente mulheres. Então, não é estranho a sua crise, não é esquisito. E se você escolher ser vulnerável com pessoas que podem orar com você e caminhar com você, isso é lindo. Você precisa disso. Tia Luísa, o que você aprendeu aos 73 anos? Hoje, quando eu vi a Pérola, fiquei pensando, falei para a Priscila, só 50 anos de diferença com ela, né? Só. E com ela, né? Com a Val também, né? Muito pouquinho, muita distância. Eu passei por fases na minha vida, né? Eu escrevi tudo no meu livro, mas meus pais também. Eu vejo que eu sou fruto dos meus pais. Eles, apesar de tanta coisa, uma família difícil, eu via sempre meus pais. Meu pai era muito disciplinado, acordava cedo, fazia ginástica, ele pulava a corda, depois ia tomar banho frio e depois ele ia trabalhar, né, toda manhã. E orava, 4 horas da manhã, acordava e orava pela igreja inteira, né, nome por nome, e pelos filhos. Então, eu tenho certeza que eu sou um fruto da oração deles. E também a disciplina. O japonês é muito disciplinado e meu pai também me ensinou muito isso. Aí, as coisas que eu aprendi, quando eu me converti, eu era muito doidona, né? Então, eu falava assim, gente, esse povo é muito devagar, né? Eu queria ir na prefeitura, tipo, vamos mandar um versículo, um provérbios, e vamos ver se a gente influencia a prefeitura. Eu chegava para as pessoas e falava assim, gente, vocês são muito devagar. E depois eu aprendi que eu precisava menos, né? E aprende a respeitar os outros, aprende a velocidade do outro. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Até eu dou de conselho sempre para as pessoas, quando elas querem demais, começam até a criticar o outro que acha que está devagar. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que, olhando hoje a geração, eu tive que passar por várias fases, onde mulher não podia falar, depois mulher não podia pregar, depois a cura interior não existia, isso é uma loucura. E passei por várias fases, mas eu sempre lutando, sempre desejando aquilo que Deus tinha, porque eu tinha experimentado muita cura, muita coisa. E daí, de repente, eu vejo, né, um mover de Deus diferente. E o que eu aprendi muito, eu vivo perguntando para a Pri e para o Renato, que são os pastores meus agora, né? Eu falo assim, eu vou fazer isso. Detalhe, desculpa interromper. A Priscila e o Renato são os filhos, a filha e o genro, são os pastores dela, viu? Obrigado. Aí eu falo, às vezes, eu pergunto, o que você acha disso? O que você acha? Por quê? Porque eu sei que Deus está se movendo, a nuvem de Deus se move, e eu falo assim, gente, eu não quero perder esse bonde, né? Vocês nem sabem o que é bonde, mas eu sabia o que era bonde. Então, eu falo assim, bom, o bonde passou, quer dizer, o trem passou, o metrô passou, né? E eu perdi, e eu não quero isso. Então, eu faço o possível de estar caminhando com a nuvem do Senhor. Então, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu pergunto para eles, falo, o que é isso? Como é que... Então, eu pergunto por quê? Porque eu quero estar ali onde Deus está e eu não quero perder. Uau!
Só isso que eu tinha. Vamos terminar? A gente pontuou muitas coisas. Eu tenho falado com elas há 1 ou 2 meses sobre isso. Ela tem colhido muita informação, coisas que elas têm vivido. E eu quero contar só um pouquinho da minha história, bem rápido. Eu sou fruto das orações dos meus pais, dos meus avós. Então, eu sou neta de pastor e filha de pastor e pastora. Mas não parece assim, então para você é fácil. Não foi fácil, porque eu não cresci para ser pastora. Ninguém me educou, você será pastora. Me educaram para estudar, para ser alguém, para ser comerciante. Então nós tínhamos empresa, nós éramos empresários. E então foi para isso que me incutiram para viver, mesmo que eu tinha uma geração e uma herança maravilhosa do meu avô, que era um homem que pregava nas praças, que evangelizava, um homem que enxergava além do seu futuro, além dos dias que ele estava vivendo. Ele enxergava além, ele pregava na frente dos bares, ele pregava em prostíbulos, em 1960, 70. E eu não vivi muito isso, porque ele faleceu, eu tinha 8 anos, mas eu sei todas as histórias. E com 18 anos, quando o Senhor me chamou, eu já tinha feito tudo na igreja. Pronto, faço parte desse rolê aí. Gente, eu parecia uma pata dançando. Mas eu dancei, porque era isso que a gente fazia. Mulher dançava, cuidava das crianças. E limpava, fazia comida, essas coisas que a mulher fazia na igreja. Se eu, com 18 anos, visse isso, e se você, com 18, né, tia Luísa, 20, 30, visse isso daqui, você ia falar assim, meu Deus. Eu ia olhar e falar, então vai valer a pena. Porque eu não, em nenhum momento da minha história, eu imaginava que com 36 anos eu poderia liderar alguma coisa. Eu estava ali ajoelhada, chorando, falando, Deus, por que você me escolheu? Eu sou cheia de defeito. Todo mundo que anda comigo conhece bastante meus defeitos. E ele falou um monte de coisa que eu não quero falar, pronto. Falo só o que eu quiser também. Mas ele afirmou muito a minha identidade. É por isso que eu incentivo você. Você precisa ouvir do Senhor a sua identidade. Voltando, então. Então, eu não cresci, ninguém me educou para ser isso. Então, quando eu e o Juan tínhamos uma empresa e a gente estava muito bem sucedido nos negócios. A gente tinha 28, 29 anos. E a gente já estava fazendo alguma coisa para o Senhor, mas o anseio do nosso coração era estar full time, estar o tempo todo no ministério. E o Senhor nos chamou para isso. Eu não gosto de vender a ideia de que todo mundo deveria estar no ministério, porque isso nem é verdade. No povo de Israel existiam 12 tribos. Uma dessas 12 era quem estava no ministério, que a gente chama dos levitas. Então, não é só quem canta, é quem limpava o banheiro, é quem educava as crianças. Os levitas faziam isso. Então, para todo mundo ir estudar, as crianças ficavam com os levitas. Para todo mundo ir conhecer o Senhor, tinham os sacerdotes, os profetas e os levitas. Então, era aqui aquela porcentagem. Então, não é para todo mundo estar aqui. Você tem um chamado, pode ser esse, mas em 80% a 90% do tempo, você é chamado para outras coisas, fora. Então, eu achava que eu era chamada para fora, mas o Senhor clamou no nosso coração e a gente veio. Quando a gente veio, a gente não teve palavras de tipo, vai, que legal, maravilha. Foi tipo, como assim? Isso é empresa, como vocês vão sobreviver? Vocês vão viver do quê? Então, não foi uma trajetória tão fácil quanto parece quando eu falo que eu sou neta de pastor. Então, eu não tive um bastão entregado para mim. Não foi alguém que estava correndo o ministério e falou assim, aqui, continua. Né? O Hangar tem 2 anos como igreja, 4 anos como ministério de rua, alguns anos a mais como um movimento que a gente nem sabia quem a gente era ainda. Então, eu não tive uma boa sucessão no sentido espiritual da coisa, mesmo tendo uma mãe muito maravilhosamente incrível. Minha mãe é linda. E a gente estava falando aqui em algum momento, eu falei, eu queria ter a vida de oração da minha mãe. Minha mãe é aquela que acorda e antes de sair do quarto, ela já orou por todo mundo, nome por nome, pessoa por pessoa. Você entrava, a gente quando casou, morou 2 anos na casa deles.
eu, o Juan e até nasceu o Kevin. E às vezes eu entrava para pegar alguma coisa, para perguntar alguma coisa para ela estava de mãos levantadas, chorando, falando com o Senhor, falando em línguas. Em outro momento, ela estava ajoelhada no chão, clamando pela família, pela vida. E eu entrava ali, eu ficava comovida, e eu ajoelhava junto com ela, e eu chorava junto com ela. Eu não tinha tanta fome quanto ela tinha, mas eu achava aquilo tão demais, que eu precisava ser um pouco daquilo e viver um pouco daquilo. Mas, assim, a caminhada, a gente não teve essa coisa do passar do bastão. E, então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e depois eu vou pontuar alguns versículos que talvez vão, sei lá, surgir para vocês. Mas vou pedir para a tia Luísa falar um pouquinho sobre como tem sido ser pastoreados pelos filhos e como foi isso, como foi esse passar de bastão. Como que é isso para você? No começo eu fiquei meio, né, a dar uma sensação assim de que eu vou fazer da vida agora, né? Porque a igreja começou na minha casa, eu fazia estudo bíblico na Unicamp, depois passaram para minha casa, depois a gente foi e a igreja começou assim. Então, sabe quando você tem aquela sensação de posse e você tem que entregar? Fala, Deus, não é meu, é teu. E a cabeça muito diferente, né? Você imagina a minha cabeça com a cabeça deles. Então, eles vão a 120 por hora e a gente começou a ter muita noção de que nós não podemos brecar. Porque a tendência da gente vai devagar, cuidado, a gente já tem experiência. Então, aquela vontade de brecar, mas Deus tem falado muito que Deus está com pressa e Deus vai usar. E, às vezes, eu vivo falando isso para o meu marido, né? Para o marido, falo assim, bem, deixa lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é só deixar, nós precisamos caminhar. Então, eu falei, ontem mesmo estava falando para ele, nosso papel hoje é ganhar os adultos, nosso papel é apacentar os adultos que estão lá e ganhar os adultos, porque eles também estão precisando ser ganhos, né? Então, e cooperar no trabalho. Então, não foi fácil, mas, assim, eu vejo a unção neles, vejo toda a capacidade que Deus deu, eu admiro o Renato e a Pri, e o que eu posso aprender com eles, eu faço questão de aprender. Eu falo, Pri, eu estou fazendo isso, o que você acha? Você acha que está bom? Então, eu vivo falando com ela, porque eu acho que isso me dá, assim, segurança de que eu estou no caminho certo. Muito obrigada. Nós fizemos um curso de SOSO aqui no Hangar há 2 anos, mais ou menos. E a gente faz SOSO. SOSO é um trabalho de cura interior que é feito na Bethel. Foi desenvolvido a partir bom, não vou falar que não é esse o assunto, mas eu precisava treinar uma equipe para continuar o que a gente estava fazendo. Eu viajei, estive fora para aprender e estava querendo passar isso para a minha equipe. Quando a gente pensou em fazer isso, a gente falou, vamos abrir para fora, então, para pessoas de outras igrejas que quiserem vir, porque é algo necessário e, de repente, a gente pode abençoar alguém. Então, a gente abriu. Quem foi a primeira ou a segunda a fazer a inscrição? Tia Luísa. Então, assim, essa mulher, ela é doutora não apenas em otorrinolaringologia, ela é terapeuta, ela é formada nos temperamentos, ela é professora de pós-graduação e não sei o que da família, nananana. E aí eu tô aqui e entro para dar a primeira aula, abrir o curso, e ela está sentadinha ali, onde a Cláudia está sentada. Linda, maravilhosa, com um caderninho, uma caneta, assim. Aí eu fiz, Deus, você tá de brincadeira comigo? Tá de zoeira, não pode ser. Respirei e falei, bom, Jesus, vamos junto, né? Porque sozinha não vai dar. E ela anotando tudo. E aquilo quebrantou muito o meu coração. Aquilo me ensinou muito. Porque, como eu, com 34, 35 que eu tinha, estou em pé falando para alguém que tem muito mais experiência e conhecimento. Eu estava falando isso para ela e ela, não, mas aquilo que você estava ensinando eu não sabia. Aí eu falei, tá bom, né? Aquilo, né? Mas como que alguém
tem a humildade de se assentar com alguém 50 anos mais jovem e ouvir e tirar anotação. Eu pus no meu stories isso hoje. Essa menina pregando e ela, a tia Ruth. Cadê a tia Ruth? Linda, maravilhosa. Tia Ruth aqui, linda, fofa. É irmã da tia Luísa. Anotando também. E a Priscila anotando também. 3 gerações famintas. E daí, quando ela estava sentada ali, eu falei, gente, que coisa mais linda. E então, isso me ensinou a sentar com essa geração aqui e ouvir o que você precisa, como eu posso te ajudar. Eu acredito em você. Sentar com os meus filhos. Filho, eu já fiz uma pergunta assim, eles não souberam nem responder, eles ficaram me olhando estranho. Eu falei, filho, me dá um conselho. O que eu fiz de certo como mãe? O que eu já fiz de errado? O que você tem para me corrigir? Eles olharam, tipo, nossa, você é estranha. É verdade. E aí, mas assim, eu tenho muito diálogo legal com as crianças, né? E então essa troca, isso me ensinou e é muito bom isso é muito positivo. Eu quero ouvir da Val sobre essa troca geracional que vocês estão vivendo. Fala pra gente. Sim. Para quem não sabe, a gente é de Bragança, né? Bragança Paulista, e eu sou casada com o Douglas Gonçalves. O Douglas é filho do pastor Josué Gonçalves. Vários agora entendi o sobrenome. Incrível. Enfim, e meu sogro dirige uma comunidade lá em Bragança, chamada Família Debaixo da Graça, e nós somos filhos dele espiritualmente, o Douglas é filho biológico. E, atualmente, o Senhor vem falando com a gente sobre essa fase de transição, sobre a gente sair de um estereótipo para começar um protótipo. Existe uma geração aí fora que precisa ser alcançada de uma maneira diferente. Eles não estão conseguindo mais assimilar a mesma linguagem, eles precisam de algo novo. E Deus começou a ministrar isso no nosso coração. E então o meu sogro nos enviou, não como missionários para um outro local, mas como missionários para uma outra geração. E o que eu percebo com isso é que se você tem uma visão de vida só para a sua geração, a sua visão é muito curta. Você precisa pensar lá na frente. Então, nós fomos enviados agora, a gente está começando essa igreja para jovem. E eu acho a coisa mais linda do mundo, porque a gente vê, literalmente, a palavra cumprida. É o coração dos pais voltados aos filhos e dos filhos aos pais. E os dois juntos correndo em direção ao mesmo objetivo. Os dois juntos implantando o reino. E o reino só ganha, né, gente? Então, esse é o momento que a gente tem vivido lá em Bragança. Amém. Obrigada. E a Pérola, a gente almoçou em cima desse assunto para tentar pontuar tudo que a gente queria falar. E a Pérola pontuou algumas coisas muito legais. Ela falou sobre paternidade e tudo. E até esse texto de Elias e Eliseu. É engraçado que acho que esse tema impactou tanto ela que ela esqueceu que era Speak Life e falou de gerações. Eu achei show, porque introduziu o que a gente está falando aqui hoje. Eu queria que você desse algumas das coisas que você me mandou mensagem, que você queria falar. Eu queria que você colocasse alguma coisa que está no seu coração. Primeiro, eu acho que eu queria passar para vocês a honra que eu tenho de sentar aqui com 22 anos do lado dessas mulheres. Quando eu subi aqui e vi a tia Luísa ali com o caderninho aberto, eu quase larguei o microfone e falei, estou indo embora, meu carro para São Paulo já está ali. Porque eu cresci no ambiente de igreja e durante muito tempo, com 13 anos, eu estava contando hoje no almoço, com 12, 13 anos, eu sempre questionei muito em querer saber sobre a Bíblia e tudo. E a minha voz era reprimida, nunca foi ouvida. Então, eu acatei vozes de mentira, que foi o que a Val falou aqui hoje, né? E até entender que Deus era a voz da verdade, que Ele estava me dando autonomia para algo ser feito, foi um trabalho muito difícil dentro da minha cabeça. Por mais que eu tivesse crescido em um ambiente cristão, como a Keila, como a Val, como todo mundo aqui, eu não tive esse preparo de, olha, você um dia vai sair da casa dos teus pais, porque você vai viver em outro estado, sozinha, tá bom? Você vai deixar seus amigos, todo mundo, para trabalhar com meninas em prostituição.
Eu não tinha um preparo de que eu poderia acontecer isso, de que ministerialmente essa seria a minha vida. Então, quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu falei, eu preciso buscar pessoas que tenham passado por isso. E quando eu estava sentada lá, eu estava falando para elas, quando eu comecei, eu ouvi as pessoas dizendo assim para mim, mas você é tão nova, já está pregando? É sério mesmo? E aquilo me machucava, eu falava assim, Deus, eu simplesmente disse um sim para você. Você está construindo a minha história. Eu sei o que o Senhor me falou durante um sonho que me acordou de madrugada, que parecia que meu quarto não era meu quarto. Eu sei o que gerou dentro da minha universidade, que até hoje tem um legado lá e que eu me sinto assim, Deus, por que eu? Mas Ele sabe o porquê, que ficou lá. Então, eu comecei a falar para elas, o que eu queria só era que as pessoas ouvissem a minha história. Você pode primeiro ouvir a minha história para saber o porquê eu estou pregando hoje, ou porquê eu estou falando o que eu falo hoje? Claro que, de maneira nenhuma, eu sou dona da verdade. Então, eu orava para que o Senhor me enviasse mulheres como elas, que me ouvissem. E aí, quando eu as encontrei mulheres e homens também, que hoje me acompanham, falei, Deus, obrigada. Obrigada porque tem uma geração lá atrás acreditando nessa aqui. E hoje na mesa eu era mais nova, eu queria ficar quieta, eu não queria falar nada. Que o conselho mais sábio que eu poderia dar para vocês aqui hoje, apesar de que, sei lá, não sei nem se é algo que vocês podem levar, mas quando eu estou em uma mesa e existem pessoas como elas, eu prefiro ficar quieta e aprender. Eu abro meu caderninho, eu quero anotar tudo. Gravador ligado ali para depois eu ouvir e absorver tudo isso. Então hoje, encontrar pessoas que acreditam na minha geração, eu realmente não tenho palavras. Nunca vão existir palavras. Esse é o meu cenário hoje. Pessoas que acreditam em mim e que mesmo eu vindo de um histórico que não me preparou para o que eu sou hoje, existem mulheres prontas para me preparar, porque um dia elas passaram pela mesma coisa. Hoje eu estou em uma igreja onde o pastor é muito jovem e a gente é amigo desde muito tempo, eu e os meninos que estão começando, as meninas. Então, quando o Senhor entregou essa igreja na mão deles... Só interrompendo, ela congrega na igreja do Vitor Azevedo. Então, Deus tem levantado eles como jovens, como voz, e o Vitor tem pastoreado os pais dele, que é algo incrível que a gente está vendo hoje. Então, hoje eu atuo numa igreja onde eu sou acreditada, eles são acreditados. E quando eu fui dar a notícia de que eu iria embora, eles choraram comigo, dizendo que não queriam me perder. Eu disse, ninguém está me perdendo aqui não, eu vou voltar em algum momento. Mas a gente se uniu tanto, dizendo, acreditaram em nós, então agora a gente acredita em quem está vindo. E a única coisa que eu tenho para dizer, Deus ouviu orações. Obrigada pelas pessoas que se ajoelharam e oraram por nós. Eu realmente fico muito emocionada, porque eu sou resposta de oração. Não tenho palavras para isso. E quando eu disse que passem mais tempo orando, porque os meus filhos vão ser resposta de oração. Então, hoje, esse é o meu contexto. Eu encontrei pessoas que acreditam em mim, porque elas ouviram a voz de Deus. A gente estava conversando e a Pérola estava falando, às vezes eu estou sentada. E aí a gente estava falando sobre essa coisa geracional. Tia Luísa, fala disso de você. O que você está fazendo para se manter atualizada no que está rolando hoje? Que ela falou isso, eu achei tão lindo. Eu preciso aprender. O que eu falei? Ai, que linda. Ela falou assim, quando eu estava vendo que eu não queria que o bonde passasse, então como que você está correndo? Eu tenho lido muitos livros, muitos são da Bethel, né? Então eu leio e muitas vezes eu pergunto mesmo para a Pri, eu falo, Pri, o que você acha disso? Para ver se eu estou aprendendo direito. Às vezes eu falo para ela assim, eu não entendi bem isso, é isso mesmo? Então, eu sempre corro para ela, né? Agora, uma coisa que eu também gostaria de falar é como saber envelhecer, né? Uau. Porque quando eu me aposentei, que eu fui docente na Unicamp, quando eu me aposentei, eu já estava numa fase que eu estava me preparando para fazer... Eu gostava de aconselhamento, de cura, fui fazer a pós de aconselhamento. E Deus é tão maravilhoso, né, que eu tinha uma coisa na minha cabeça que era assim, você pode ser melhor. Então, às vezes eu ia na loja, alguém atendia mal, falava,
podia ser melhor. Ia ver alguma coisa, arrumar a mesa, falava assim, podia ser melhor. E aí eu fiquei com isso, mas eu nunca pensei que isso fosse de Deus. Até que um dia, ela foi embora, a Adriana, né? Mas ela veio no meu consultório, ela estava com muita tontura, e daí não tinha nada. No final a gente conversou, e ela estava com um problema emocional, a gente orou, a família inteira se converteu, eles estão na nossa comunidade, na igreja, mas ela era supervisora da loja Riachuelo do Iguatemi. Eu já tinha tentado fazer alguma coisa lá no Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar é muito devagar, quase parando. Então, eu ficava assim, gente, não dá, ou serve café ou vende pão, então não fica lá. Falei, não dá. Aí chamei a gerente, falei que eu queria ajudar, e aí ela não entendeu também, eu também não tinha nada. Até que ela falou, faz um projeto, não tinha nada, estava na cabeça, eu falei, vou fazer um projeto. E eu coloquei, você pode ser melhor no tratar as pessoas, no amor. E para mim também foi sair do quadradinho, porque toda a vida foi criada assim, olha, você tem que ir lá para servir a Deus e pregar o Evangelho. Né, então, para mim, ir num lugar que está cheio de gente, eu não posso falar de Jesus, era uma coisa muito fora do meu normal. Vontade é de pregar o Evangelho e fazer apelo, mas aí o que aconteceu? Eu fui desafiada, porque eu comecei a entender também que Deus me queria nos lugares de influência. E Deus me deu muita sabedoria, eu sei que foi de Deus. Eu comecei a dar tipos assim, vou falar de amor, porque era época de novembro, eles estavam com funcionários extras e tal. E falei assim, vou falar de amor, mas como que eu vou falar, né? O amor é bondoso. Aí dei um bombonzinho para eles, né? Tem bombom amor, não tem? Então, falei assim, come um bombom, né? Dei, falou, comer, falou, o que tem no bombom? Chocolate, açúcar, tal. Eu falei, então, aí eu li né, tudo que tinha lá dentro dos ingredientes, era um monte de coisa. Eu falei, a Bíblia tem uma pessoa que diz sobre amor é paciente. Aí eu falei, todos os ingredientes. E aí dei bombom para todo mundo, e até hoje eles ganham bombom, né? Mas Deus foi me dando sabedoria. E hoje eu fico pensando, e depois eu fui dar esse projeto, porque a Unicamp abriu a porta para professores aposentados poder dar aula para esse pessoal de mais de 50 anos. Falei, eu também vou ser ousada, vou jogar esse projeto ali. Eles aprovaram, né? E os alunos amam, né? E eu falava, Deus, o que eu vou fazer lá? Ele disse para mim assim, apenas ame. Ame as pessoas só. Para mim, isso era uma coisa muito diferente. Para mim, era assim, Jesus, se você não pregar, se você precisa de salvação, você precisa orar, tudo isso é novo para mim, gente. É muito novo. Mas Deus tem me dado sabedoria. Quando fala da palavra, como maçãs de ouro em salvas de prata, vocês precisam ter postura no falar, tal. Comprei um monte de maçãzinha da Mônica, dou para elas, né? Então, eles já ficam assim, ansiosos pelo dia da reunião. Então, eu acho isso gostoso, e mesmo na Unicamp a mesma coisa. Então, eu penso assim, Deus, eu fico maravilhada, porque eu jamais imaginei de estar nesse lugar hoje, poder fazer essas coisas, né? E tanta experiência que Deus foi acrescentando. Então, é preparo, a gente tem que se preparar para envelhecer também. Verdade. Ela falou, eu leio muito, eu corro atrás, eu ouço, eu pergunto, porque eu não quero ficar para trás. Porque, na verdade, são muitas gerações caminhando junto. Quando a gente fala de passar o bastão, eu acho que essa nem é a figura tão boa que a gente vive. Porque ela, assim, a corrida que a gente corre, se você pensar nessa corrida, como é que chama essa corrida que passa o bastão? De revezamento. Você corre ali aqueles, sei lá quantos metros, e você entrega o bastão e você para. E você até comemora quem está fazendo. Mas, na verdade, a gente entrega o bastão, mas continua correndo. A vida não parou. A tia Luísa entendeu que a vida não parou. Ela continua correndo. No entanto, ela entendeu que hoje, quem está correndo a 200 por hora são eles. E ela está correndo no ritmo dela. E ela está correndo, aprendendo, vivendo, convivendo. Ela separa um tempo toda sexta-feira para fazer um almoço especial para a neta dela. E ela faz um almoço, eu já participei desse almoço, é um almoço japonês, é a coisa mais delícia do mundo. Ela corta
cada detalhe que ela faz, que você olha e fala, ela não tem tempo para isso. Eu sei que ela não tem, mas ela arruma. Então, é aquela coisa de... Eu prezo muito isso. Isso é importante. Então, essa geração, o que Deus me fala muito aqui, o texto diz que o coração dos pais convertidos aos filhos. E vocês que são pais, mães, vocês que são a geração que já existe, já tem seus filhos, seja filhos biológicos, filhos físicos, filhos espirituais, desculpa. O seu coração precisa estar convertido. Aí, durante a nossa mesa, eu falei, eu vou falar aqui dos meus pensamentos, né? Porque se eu estou querendo dizer que ser vulnerável é legal. Num primeiro ou segundo momento que a gente conheceu a Pérola, ela começou a falar de política e ela falava com tanta autoridade, ousadia e falava o que estava acontecendo na política do Brasil e do mundo e pá. E eu assim... Tipo, o que ela está falando? Onde ela leu? Como que ela sabe? Aí eu cocei a cabeça, assim. E o que acontece? Quando a gente vê uma geração mais nova do que a gente, falando algo que a gente não sabe, isso pode virar 1000 barreiras, ou pode virar 1000 coisas, 1000 oportunidades. E para confessar, eu olho e num primeiro momento eu me sinto para baixo, tipo, que essa menina sabe de tudo isso e eu não sei. Em um segundo momento eu olho e falo assim, acho que eu preciso ficar aqui ouvindo ela falar. Aí daqui a pouco eu olho e falo, e se eu interromper e falar alguma coisa que eu sei falar, eu vou parecer muito inteligente? Desculpa, eu penso essas coisas. Depois eu pensei assim, aí o Juan estava no meio da conversa falando, eu falei, nossa, não vai dar para interromper, porque todo mundo sabe do assunto, menos eu. E essas coisas que acontecem na nossa mente, elas acabam sendo naturais. No entanto, a gente precisa, com o passar da vida, ser moldado conforme o caráter de Cristo. Porque a gente só vai conseguir ver beleza na geração que está vindo e na geração que caminhou antes da gente, continua caminhando. Quando o meu caráter está sendo moldado e eu posso ver a beleza. A gente conversou sobre vários exemplos da Bíblia. A gente falou sobre a transição de Saul para Davi. Saul não foi aquele que entregou o bastão e falou assim, vai, querido, Deus abençoe. Não foi. Saul perseguiu e falou, eu vou matar ele, porque certamente Deus deu a sucessão do meu trono para ele e eu não quero isso, eu tenho medo disso. Foi a mesma coisa que Deus fez. Pode falar. Gente, a conversa estava tão boa no almoço e agora está todo mundo formal aqui. O da hora Se chamar meu nome, eu falo. Não, o da hora da história de Davi é que Saul fez de tudo para acabar com ele. Foi. Só que você vê Davi tendo a oportunidade de ferir Saul. E ele abre mão disso. Ele fala, cara, não sou eu que vou lidar com ele. O próprio Deus vai lidar com ele. Então, Davi, não mata Saul não, cara. Deixa que Deus lida com ele. Se é que você tá me entendendo. Davizinhas. Porque é uma dificuldade você lidar com isso, às vezes, com 12, 13 anos. Eu tinha 11 anos e eu queria ajudar nas crianças. Porque eu achava que isso que estão ensinando eu já sei. Então, eu quero ser a tia da escolinha. E eu comecei a preparar aulas com 11 anos. Eu preparava aula de escolinha. E aí eu dei uma aula, 2, 3. Aí as professoras da classe, da escolinha, falaram, você não pode dar aula, você é uma criança. E eu fiquei assim, acabou meu mundo, desabou muito ali. Porque não acreditaram em mim com 11 anos. Então, a gente tem exemplo de Davi e Saul, que não foi uma transição positiva. Mas a gente tem Moisés com Josué. Coisa linda. A gente tem Eliseu com Elias. Gente, Eliseu, ele continuou seguindo. Não, eu vou com você. Não, eu vou com você. Não, eu vou com você. Eu não vou te deixar. Eu vou com você. Eu vou com você. Minha vontade é de ficar na beirada da saia da minha mãe. Mãe, eu vou com você. Eu quero aprender ainda. Tem muita coisa ainda para eu aprender. Tia Luísa, eu vou com você. Eu vou com você. Tem muita coisa para eu aprender. Então, eu quero ficar na rabeira aí dessas mulheres que vieram antes de mim. Que viveram, que
pagaram um preço alto para estar aqui, que viveram muitas palavras negativas sobre ela e elas precisaram atravessar todas elas para estar num púlpito. Minha mãe não conseguia segurar um microfone na mão. Ela fazia um evento para 3.000 mulheres, ela fazia, mas ela não conseguia falar boa noite, bem-vindas. Ela pedia para outra pessoa fazer. Então, como ela atravessou isso e hoje ela prega e não é verdade? Então, assim, é algo incrível sobre essa troca geracional, porque já Eliseu, que está com essa fome, então, você que é a próxima geração, você precisa ter muita fome. Pode falar. Não, isso é muito real. Eu falei, mas realmente, eu faço isso se eu tenho oportunidade. Bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Eu não tenho essa. Por favor, ore por mim. Ore por mim, porque eu te acompanho, eu te sigo, eu vejo seu ministério, eu aprendo com você. A gente estava ali atrás, aí a Val brincou comigo. Ai, pregou, isso mesmo, pregou uma mulher adulta. Eu falei, Val, eu assisto seus vídeos o dia inteiro. Confessei. Mas é porque é muito real, sabe? Tenham fome do conhecimento. Sabe, hoje a gente tem, eu escrevi isso para a Keila até, o que acaba às vezes conflitando é porque nós somos imediatistas, uma geração imediatista, que tem tudo muito rápido. Então, assim como você pode usar para o bem, você pode usar para o mal, como qualquer coisa na vida. Mas o bem busque conhecimento da melhor forma possível. Sabe, eu tenho curiosidade sobre tal coisa, google.com, onde ela leu isso, Google. Gente, não tem segredo, sabe, para aquilo que Deus colocou assim, escancarado. É só você ir atrás, é só você querer. E eu costumo falar, cara, a gente vive num país livre, onde o conhecimento é livre. Onde a Bíblia você tem acesso como você quer. Pecado é você não estudar e não saber sobre a Bíblia. Isso sim é um pecado. Sabe? Então tenham fome em estudar, em saber o que está acontecendo. Eu sempre conversando, todas as vezes que eu estou em algum assunto e cai algum assunto de política, não, é isso aí. Porque meu coração começa até a acelerar. Porque eu falo assim, Deus, a gente precisa mudar o contexto. Eu não tenho só fome de você, eu tenho fome da justiça e da mudança. Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça. A sua palavra disse isso, então eu quero isso para a minha vida. Sabe? Então, assim, uma dica, tenham fome, de verdade, tenham fome de Deus. Você ainda tem fome de Deus? Cadê? Você tem fome de Deus? Tem fome de Deus. Okay. Pode falar. Só um paralelo que eu lembrei aqui, tem essa história de Eliseu com Elias, e é muito louco isso que a Pérola pontuou. A gente vê toda hora ele fala, cara, eu não vou te deixar. Onde você for, eu vou. Não, eu vou atrás, eu preciso pegar isso. E quando ela estava pregando, eu lembrei da história de Ruth. Ruth fazia a mesma coisa com Noemi. Só que Noemi não era uma boa líder, né? Elias era o cara. Agora, Noemi falou, cara, muda meu nome para Mara, porque eu sou amarga. E mesmo assim, Ruth falou, onde você for, eu vou. Seu Deus é o meu Deus, eu estou contigo. Então, pense nisso. Muitas vezes, a bênção está nessa postura de humildade, de submissão. Não apenas na boa liderança. A gente vê muitas vezes divórcios entre gerações. Você entende que quem veio antes de você já não entende mais das coisas, já não está mais, e etc. E vira e fala assim, você não entende de nada. E divorcia daquela geração, e divorcia daquele conhecimento. Mas precisa continuar caminhando junto. Seja o bastão passado ou não, ainda precisa se caminhar juntos. Eu amo o texto de Abraão, que estava caminhando, que o Senhor pediu Isaac, e falava, ambos caminhavam junto. Qual era o relacionamento de um homem de mais de 100 anos com um menino de 13 anos? Era um relacionamento, porque eles caminhavam juntos. E o filho confiava no pai ao ponto de saber que não tinha animal ali. Então, alguém vai ser sacrificado, eu ou você? O que está acontecendo? Mas eles caminhavam juntos. Muitas coisas a gente não entende. Quando a Pérola falou, me perguntaram, quem é você para estar pregando com a sua idade? Quando Deus falou comigo, eu tinha 18 anos, Deus falou, você vai ser uma pregadora, você vai pregar a minha palavra. Eu achei esquisito, porque eu não tinha referência de mulheres pregadoras. Eu nunca tinha assistido uma Joyce Meyer. Queridos, assistam, viu, meninas? O que aquela mulher tem, que ela gosta de me matar, de me bater, de acabar com a minha raça? Então, se ela faz isso comigo, que deixa ela fazer com vocês também. Mas não existia, eu não tinha referência de uma mulher que pregava.
Então, para mim, era muito estranho. Eu não tinha pastoras na minha igreja, não tinha nada. Então, eu falava, tá bom, Deus, beleza. E com 19, assim, no ano seguinte, Deus... um pastor me olha na igreja, ele era pastor de uma filial da igreja onde eu congregava, e ele falou assim, vai ter culto de jovens mês que vem, você não pode ir lá pregar? Nossa, alguém acreditou em mim. E às vezes eu vejo que a geração que está chegando, ela está assim, ninguém acredita em mim, ninguém me chama, ninguém me dá oportunidade. E eu quero perguntar para você, o que é que você está fazendo? O que é que você tem crescido? Qual é o conteúdo que já existe no seu coração? Com o que você está crescendo para que seja dada essa oportunidade para você? Porque pode, mas só um minutinho. Tá. Por quê? Se eu der uma oportunidade e você não for bem, você vai ficar muito triste, você vai ficar muito mal e você vai embora se sentindo humilhada. Então, às vezes, a geração não está olhando para essa próxima, pensando, eu não posso, mas às vezes, calma, ainda não é o seu tempo, existe um tempo para todas as coisas. Então, se você tem um clamor, algo clama no seu coração, de alguma coisa que o Senhor tem te chamado para fazer, qual é a medida para você começar a fazer isso hoje? Eu sei que o Senhor me chamou para as nações, eu sei que não é hoje. Então, qual é a medida? Eu estudo idiomas. Eu já falo inglês, eu já falo espanhol, eu já falo português. Então, eu estou caminhando para o francês, para o italiano. Não estou boa ainda em nenhum desses dois, mas eu não sei quando, mas eu posso caminhar para lá. Então, enquanto eu não tinha um microfone, alguma coisa para falar, ou alguém que acreditasse na minha voz, eu já estudava a Bíblia e fazia pregações como se eu tivesse. A Pérola começou a pregar na faculdade, não foi ninguém. A faculdade não virou e falou assim, Pérola, você pode vir aqui pregar? O contrário. Então, o que está no seu momento para você fazer? E depois, pode pontuar o que você quer falar, depois eu vou falar. Tia Luísa, pode contribuir também, verdade, viu? Com certeza. O que eu queria falar era exatamente isso sobre o preparo, sabe? Porque Davi confiou em Deus, Deus pôde confiar uma nação a Davi. Davi confiou no tempo em que Deus preparava ele. Davi era um pastor muito antes de se tornar rei. Davi pastoreava as ovelhas e ninguém sabia disso. Davi matou um urso, matou outros animais e ninguém sabia sobre isso. Então, assim, ninguém precisa ficar sabendo o preparo que você está tendo em Deus. Existe o tempo certo, é bíblico. O que estiver aceso, não tem como uma candeia ficar embaixo. Ela vai ser colocada em cima. Então, quando você queima, você é colocado em cima. Não precisa ter preocupação com isso, sabe? As coisas acontecem naturalmente. Só que o tempo de preparo é muito importante. O tempo de solitude, todo esse tempo a gente estava no almoço, eu e a Flá olhando para a cara da outra, ela falou, que resiliência da tia Luísa. Eu falei, meu Deus, eu quero ter isso. Mas eu tenho certeza que isso foi um tempo de preparo que ela teve. Sabe? O tempo em que você se enraiza em Deus. Em João 15 vai falar assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Então, o segredo de tudo é permanecer. Não são os frutos que vão dar. Os frutos, eles são consequência de algo que você constrói em Deus. E são coisas muito boas. Mas você precisa permanecer, porque Ele permanece em você se você permanece em Ele. Então, existem coisas que eu enfrento hoje. Você pode falar para mim, você tem 22 anos. Mas se eu contar algumas coisas aqui, vocês vão falar, nossa... É verdade, eu passei por isso. Mas se eu não tivesse passado pelo que eu passei dentro da faculdade, quando a universidade me chamou e fechou a porta na minha cara, dizendo que você não está fazendo é de Deus, e que eu levantei e na hora o Espírito Santo falou para mim, vira e fala para ela que hoje eu vou falar com ela. Eu olhei para ela e falei, se o que eu estou fazendo provém de Deus, esta noite Ele vai falar com você. Saí assim, ó, o que eu fiz? Minha amiga, você é louca? Eu falei, eu acho que sim. Mas realmente Deus falou com ela e 2 dias depois eu estava com a capela da universidade. Então, assim, se eu não tivesse enfrentado aquilo com o que eu ganhei no meu quarto, um tempo em oração, que foi ousadia e autoridade, porque eu, Pérola, não tenho nada, é Deus. Então, eu preparo, enraizar nele, sabe? Gaste mais tempo em fundação do que em construir, porque o que você coloca aqui para subir um prédio, a fundação é muito mais importante do que a construção, porque é ela que mantém. Então, se aprofunde muito mais, se enraize. E para fechar, Davi mais para frente,
Jesus é conhecido como a raiz de Davi. Jesus conhecido como a raiz de Davi. O que era a raiz de Davi? O próprio Cristo. Deus era a raiz de Davi. Davi entendeu que Deus era a raiz dele. Ele se enraiza em Deus. E aí Deus confiou uma nação a ele. Amém. Uhum. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos é ouvir Deus. Começou com o Souza. Então, eu achei muito gostoso. E também eu sinto que isso também faz parte do tempo que Deus está dando. Ele está com pressa, ele está falando. A gente vê uma geração super, né, que nem a Perola falou, imediatista, não para dar tempo de ouvir Deus, de ler a palavra. E eu queria enfatizar isso é muito importante. Naquele livro que eu escrevi sobre a ansiedade, eu falo de como você ter esse tempo, né, com Deus, porque é o único jeito de você crescer e você receber algo dele. E eu estou passando tempos hoje que eu jamais imaginei que eu ia passar. De ouvir Deus falar, de ver Deus me dar coisa no culto e me falar direto. Aí eu falo assim, gente, eu queria isso muito mais. Mas é um tempo, e é um tempo que Deus está dando para vocês que são novos. Eu falo, gente, precisa aproveitar muito, porque Deus tem muita coisa. Então, às vezes eu brinco, falo para ele, eu queria ter mais 30 anos de vida, fazer tudo o que eu queria fazer para o Senhor. Acho que você tem. Acho que você tem. Mas eu brinco, mas um dia eu estava no culto e Deus é muito bom. Eu estava falando assim, Deus, o que Deus tem para você? Eu vi ele me levando de bicicleta, eu sempre quis ter uma bicicleta, eu não conseguia andar. E ele me pôs na garupa e me levou. Eu falei, gente, está tão gostoso, pode me levar já, porque já está muito bom, né? Então, eu não tenho medo de enfrentar isso, não. Eu acho que vai ser muito gostoso eu estar com o Senhor. Mas enquanto eu estiver vivo, eu falo, Deus, eu quero fazer tudo que eu posso e quero aproveitar tudo que eu posso para servir o Senhor. Uau! Imagina, gente, é disso que eu tô falando. Como é que a gente divorcia da geração anterior? Como é que a gente perde isso? Por que a gente perde isso? Não tem como. Não dá, a gente não... Se você não honra a estrada que te trouxe até aqui, você não é digno dela. A gente não tem como caminhar sozinho. A gente tem pouca sabedoria em nós mesmas para caminhar sozinha. Se você ainda está caminhando sozinha, entenda isso. Você tem pouca sabedoria em você mesma para caminhar sozinha. A gente precisa umas das outras. E mulher é esquisita, às vezes, com amizade. Às vezes, mulher tem tanto dessa comparação e dessa coisa. Eu preciso sempre derrubar barreiras. Você vê, eu fui vulnerável de falar assim, acho que eu vou interromper essa conversa, porque eu não sei falar sobre esse assunto. E ela falou assim, às vezes, quando eu falo, eu vejo que alguém breca o que eu estou falando, interrompe, pra, tipo, você está sendo muito inteligente, deixa eu te derrubar aqui. E eu, credo, é isso. Então, não dá para caminhar sozinha. Eu preciso ouvir ela falar sobre política como ela precisa ouvir eu falar sobre família. Então, e Deus tem muita... Eu gosto, eu acho lindo a tia Luísa falando do Deus tem pressa, mas eu gostaria de pontuar essa frase de uma forma. Deus está fazendo as coisas mais rápido. Porque se tem um tempo para todas as coisas, Deus ele não tem exatamente pressa, mas no sentido que a gente fala, né? Deus está com pressa, vamos fazer que Deus tem pressa. É válido, mas Deus ele está fazendo as coisas muito rápidas. Muito rápidas. Por quê? Porque existe informação, porque existe fome, existe vontade. Eu ouvi falar da Pérola com algumas amigas em comum, e aí eu sentei para conversar com ela em um primeiro momento, legal. Quando eu vi o conteúdo, eu falei, tem conteúdo aí nesse pacote. Não é só um pacote bonito. Então, Deus está fazendo as coisas mais rápido. Eu falei eu já falei isso, né? Lindo ver você pregar com 29 anos e lindo ver você pregar com 22. E eu com 36 ainda me acho menina para as coisas que Deus está confiando em mim para fazer. E eu olho a tia Luísa e ela está olhando e ela está cheia de sonhos. Não quero usar o termo velhos, mas os velhos terão sonhos. Eu olho e falo assim, qual que é o próximo livro?
Ela já Pode tem. ser melhor. Você pode ser melhor. Yes! Poderosíssima! Pode falar. Eu queria falar quando a Keila falou assim, Deus tem pressa, né? Na verdade, é o meu falar, tá? Eu sei. Se eu fosse falar como vocês, eu falar assim, Deus está correndo, cara. Deus tá correndo, mano. Entra nesse bonde. E eu entendo e respeito e aceito isso. Porque Deus está fazendo as coisas mais rápidas. Porque a Bíblia é real, que a Bíblia diz que nos últimos dias, né, a gente vai ver as coisas acontecendo muito rápido. Então, pontuando isso, né? Eu tenho algumas coisinhas para falar, porque a gente já passou do tempo e tem gente que deve estar querendo tomar os microfones aqui da gente. Mas, o que eu quero fechar com vocês, a gente precisa converter os... lembrei o que eu queria falar. Isso que eu tenho visto da tia Luísa. E isso que o Senhor tem corrigido o meu coração para falar sobre a próxima geração. Isso, às vezes, é difícil. Porque, às vezes, eu acho, e é real, que eu olho e falo assim, poxa, a Pérola ainda não tem maturidade para algumas coisas. E não existe nenhum erro sobre isso. Como a tia Luísa pode olhar para mim e falar assim, poxa, Keila precisa crescer em algumas coisas. E isso é lindo. Eu sentei com a Pérola e falei assim, nossa, foi maravilhoso, foi lindo que você fez isso. Eu pontuei algumas coisas que depois eu queria falar no particular com você. Ela fez assim, eu preciso disso. Posso falar rapidinho? Pode. Eu ia contar isso até, porque, gente, não existe... Sério, não tem como eu agradecer isso. Imagina, eu prego com 22 anos e já tenho alguém me olhando para dizer, olha... Faz isso, que você pode se sair um pouco melhor. Eu orei por isso. Tipo, eu sonhei com isso, sabe? E ver isso como resposta hoje é tipo, obrigada, Deus. É muito bom, realmente. Amém. E é real, porque a gente precisa dessa troca de sabedoria. A gente não tem ainda... Eu não tenho a sabedoria que a tia Luísa tem. Não tem como. Não, vou precisar caminhar muito, né? Muito. Mas... se eu tiver com o coração convertido a ela e como ela tem tido o coração convertido a mim, essa troca é maravilhosa. Então, eu clamo às mulheres mais velhas do que eu. Convertam o coração de vocês aos filhos. Filhas espirituais, filhas dessa casa, filhas da sua igreja local. Esteja convertida, converta o seu coração aos pais que você tem sobre a sua vida. Porque não é possível fazer isso sozinha. Deus é um Deus geracional. Quando Deus fala, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você vê que ele caminha, ele não permite que ninguém caminhe sozinho. Você tem homens e mulheres na Bíblia caminhando uma trajetória e um caminhar juntos multigeracional. Isso é maravilhoso. Eu tive lá na Igreja Viva, no aniversário de 4 anos, e eu filmei a doutora Luísa fazendo uma oração, a Pri, ou o Renato fazendo uma oração, e a Lívia, a filha da Pri, fazendo uma oração. 3 gerações. Deus é tudo sobre isso, porque a gente não está sozinho. Você quer pontuar alguma coisa? Porque você está ali segurando? Não, senão Cara, tá tranquilo. tanta riqueza. Bom demais. Eu só me lembro do texto de Tito, que fala que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens Gente, a serem prudentes, puras, ocupadas em casa, amarem seus maridos, cuidarem dos seus filhos. Volta ao cliente, chama o cliente. É isso aí. Eu fiz esse painel por causa desse texto, viu, pessoal? Que Deus falou isso aí para mim e eu não trouxe ele aqui. Obrigada por existir na minha vida. Mas isso é muito real. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiz assim, tá. Tipo, aprender a ser mãe e mulher, lavar roupa? Tá. Não, é essa riqueza aqui. Posso contar uma coisa rapidinho? Sim, vai. Gente, uma vez eu estava no carro com o Rô e com a Keila. Aí alguém errou a rua do restaurante, um dos dois. E aí
os dois começaram assim, eu acertei. Não, fui eu. E eu assim, só reparando atrás, porque a gente, bloco de anotações, casamento, como se portar, né? E aí eu fico só reparando, óbvio. E aí daqui a pouco o Juan virou pra mim e falou assim, vou te ensinar como resolver uma briga. Amor, vamos apostar? Vamos apostar então. Então vamos apostar. Eu estou certa, você está certo. E eu não lembro quem tinha errado, mas por fim virou e falou assim, eu estava errado. É isso aí. Começaram a rir. E aquele virou pra mim, tá vendo? É assim que se discute. Aí eu, meu Deus! Então isso que ela falou é muito real. Sabe, eu olho pra elas são um contexto de família pra mim. Eu olho e falo, deixa eu aprender. Óbvio, eu aprendo muito na minha casa, mas é diferente quando você tem um olhar diferente sobre as coisas. O tempo mudou, né? E eu olhei e falei, eu vou resolver briga assim. Deixa eu anotar aqui. E é muito legal. Então, reparem nos casamentos. É isso mesmo. A gente... um dia eu aprendi que minha razão não valia nada. Foi um dia ruim para mim. É verdade, porque eu queria ter razão, eu amo ter razão. Eu amo até hoje. Eu também. E até o dia que eu morrer, eu vou amar. Você ama ter razão, tia Luísa? Amo. Gosto. Ela gosta só. Então eu posso evoluir para apenas gostar. Nós estamos muito carnal ainda. Nossa. Mas eu ainda amo ter razão. E eu amo quando eu estou certa. Mas eu tenho aprendido a dar razão para as pessoas. Então tá, você tem razão. Isso é mais difícil do que eu imaginava. Ou, então tá, vamos fazer do seu jeito. O meu jeito é muito melhor. Mas vamos, querido, fazer do seu jeito. E o jeito dele é muito melhor. Não sempre. Mas é lindo ter isso. É lindo você conseguir baixar a bola um pouquinho, respeitar muito mais. É isso. Não era um assunto família, mas obrigada. Então é isso. Mulheres mais velhas, a gente precisa de vocês, mesmo se a gente não falar isso. A gente precisa de vocês. Eu quero honrar as pastoras que estão aqui. Todas as pastoras que estão aqui. Vocês podem ficar em pé? Eu mandei convite para muitas pastoras. Eu sei que vocês estão aqui. Fiquem em pé agora, em nome de Jesus. Quero honrar vocês. Tem mais, eu sei. Uau, tem mais. Cadê a tia, a mãe do Boaz? Não estou vendo. Tá aí? Chacoalha a mão. Ali. Como assim? Tá de brincadeira? Gente, tem algumas... Nenhuma mais nova que eu. Bom, não sei, né, queridas? Porque a Pri tem a cara de 20 anos. Né? O que eu vou fazer? Mas eu quero honrar vocês. Porque quando eu mando convite... Vamos dar um aplauso para elas. Vocês são lindas, maravilhosas. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que tem muitas que já foram embora, que eu tinha eventos. Obrigada. Pode sentar. Quando eu mando convite... Eu mando até com um pouquinho de insegurança, pensando... Quem que vai vir ouvir uma menina mais nova do que ela falar? Mas eu tenho visto que os corações estão se convertendo. E eu amo isso. Eu amo converter o meu coração. Eu sentei com a Pérola, com a Maju, com a Laís. Quem mais que estava naquela mesa? Com a Flavinha, a Maria Flávia. E eu sentei com elas e falei, o que vocês precisam da minha geração? O que vocês precisam de mim? O que eu posso ensinar? O que eu posso ensinar vocês? Eu perguntei, o que conecta? O que você olha em mim e fala assim, uau, eu quero ouvir essa mulher falar? E o que desconecta? O que você olha e fala assim, nunca mais vou ouvir nada que essa pessoa fala. O que é que desconecta? Porque eu não quero desconectar da geração que está chegando. Eu quero estar sempre conectada. E eu fechei essa conversa falando, eu acredito em vocês. Eu acredito nessas gerações. Eu acredito em vocês que abriram caminho para a gente. Eu acredito na Val, que é mais nova que eu, que está fazendo coisas incríveis, que tem muito mais. E desculpa se não acreditar em algumas coisas, mas é a realidade. Eu acredito na Pérola com 22. O que vai acontecer com essa menina com 36? Né? O que vai acontecer comigo com 70? Né? Então, eu acredito no que Deus está fazendo e a gente precisa umas das outras.
Eu quero uma ou duas coisas que você quer falar para outra geração. Então, a tia Luiz vai terminar, né? Não era isso que a gente combinou? Pérola, o que você quer falar para as gerações antes de você? Eu quero dizer obrigada. Obrigada pelo tempo de oração que vocês gastaram por nós. Não existem palavras e o que eu não posso pagar aqui, eu pago em oração. Então, nós oramos por vida longa a vocês, para sempre ter alguém para estar lá disposta a ter uma palavra de sabedoria. E, por favor, não desacreditem de nós, sabe? Os tempos estão corridos, as coisas estão mais difíceis em algumas áreas. Então, nos chamem, falem o que for preciso, mas não desacreditem de nós. Acho que é isso. Obrigada. Vamos aprender. Val. Eu quero agradecer, porque isso que você falou, eu vejo lá em casa. Eu tenho a sensação assim que meu sogro e minha sogra, em especial, pegaram um facão, saíram cortando mato e a gente está só passando reto na trilha, sabe? Então, eu só tenho a agradecer mesmo, porque a geração da senhora e dos nossos pais, eles têm construído dentro da gente um legado. Mais do que deixar uma herança, que é coisa que você deixa, é o que você constrói dentro das pessoas. E isso a gente vai levar para sempre. E quando a gente for deixar um legado em alguém, a gente vai lembrar de vocês. Então, muito obrigada. Minha vez. Eu quero honrar muito minha mãe pela vida de oração que ela tem. E muito da firmeza que eu tenho é porque eu vi nela espiritualmente. E ela sempre acreditou e acredita muito em mim. Ela me liga para pedir opinião, para pedir... Ai, filha, você pregou isso aquela vez, me ensina. Eu vou pregar isso, contribui para o que eu vou falar. Só que é uma mulher de oração, é uma mulher com o joelho calejado. E eu olho e falo assim, meu Deus, se eu pudesse, se eu conseguisse ter essa vida de oração. Ainda não tenho, mas estou crescendo. Meu pai, quantas e quantas vezes eu vi ele lendo a Bíblia e a fome que eu tenho da Bíblia vem dele. Meu pai lê a Bíblia inteira 2 vezes por ano em 1 mês. Então, eu chego e vou visitar ele em dezembro ou janeiro, e ele está ali lendo 40, 50 capítulos por dia. E ele sai para trabalhar, viu? Ele não é aquele aposentado que está em casa, ele sai para trabalhar. E eu olho e falo, meu Deus, eu quero amar a palavra de Deus dessa forma. Então, meu pai está com 69, né? Vamos fazer uma matemática rápida aí. Quantas vezes ele já leu a Bíblia? É claro que ele não começou tão cedo, mas eu honro isso. Essa fome, eu vejo meu pai sempre com livros na mão, com Bíblia na mão. E eu honro essa geração. E vocês, pastoras, mulheres mais velhas do que eu que estão aqui. Obrigada por acreditar, por vir numa conferência chamada Flowers, toda rosinha. E falar assim, uau, vai ter alguma coisa que a menina de cabelo rosa vai falar para mim. Isso é muita honra. É muita honra. Obrigada. E eu quero... E eu quero falar para vocês mais novas do que eu. Eu acredito muito em vocês. Eu acredito muito em você. Eu acredito muito em você. E você que está aqui. Comece a fazer. Mas mais importante do que fazer é ser encontrada no Senhor e encontrar Ele no seu secreto. É aprofundar raízes. Só existe crescimento para cima depois que tem crescimento para baixo. Quando a gente estava na escola, que a gente plantou o feijãozinho ficou dentro daquele algodão molhado por alguns dias. E a gente não viu o que aconteceu ali dentro. Mas, uau, ele brotou, tem um verdinho para fora. Você precisa crescer para baixo antes de crescer para cima. Então, você que é mais nova que eu, comece a crescer para baixo, porque é inevitável que você vai crescer para cima. Comece a crescer para baixo, não é no negativo, mas é no seu interior. Em quem você é as curas da sua alma. Relacione-se com Deus ao ponto de você fazer perguntas para Ele e ouvir as respostas dele. Eu tinha dificuldade de ouvir o meu marido.
Ele me ajudava, me ensinava e continua fazendo isso. O Juan é muito perfeccionista, ele é muito bom. Ele não está aqui, ele está lá em Taubaté. Ele está ministrando hoje de manhã lá na Poema. E ele está muito... Ele falou para mim, eu queria muito estar aí. Mas Deus falou para mim que, a partir de hoje, muito mais, eu vou estar de um lado pregando, você vai estar do outro lado. E Deus está com nós dois. E é muito bom quando a gente estiver juntos, mas vai acontecer da gente estar separado e Deus vai estar com a gente. E, então, ele teve muitas palavras de vai, você é incrível, vai. Mesmo quando eu não acreditava. Mas eu me relacionei tanto com o Senhor ao ponto de conseguir ouvi-lo, de fazer perguntas para Ele. E Ele me respondeu. Então, como eu falo muito, mano. Meu Deus. Vou resumir. E aí eu falei, Deus, por que é difícil ouvir o conselho do Juan? Qual é o meu problema? Por que eu não consigo ouvir ele? E o Senhor começou a responder os porquês. E ele começou... E dentro desses porquês, eu tive que liberar cura sobre pessoas que não ouviram outras, liberar cura sobre situações, liberar cura sobre pessoas que não me ouviam e por isso eu recusava ouvir eles, liberar cura sobre muitas coisas. E o Senhor foi revelando no meu particular. O Espírito Santo está aí, gente. A gente precisa dele, a gente precisa se relacionar mais. Então, cresça, se aprofunde no Senhor. Então, meninas mais novas, se aprofunde muito. Você começa a crescer para cima depois que você tem raiz suficiente que vai segurar qualquer ventinho. Então, se você tem isso aqui para fora, umas folhinhas, existe mais para dentro, o dobro, o triplo, porque senão um vento passa, vai arrancar isso para fora. Então, cresça muito. Se preocupe só nisso, em crescer no Senhor. E o que Ele falar, faz. É isso. Eu queria agradecer. Agradecer àquele, essa oportunidade. Né? Eu nunca pensei que com essa idade eu estaria aqui. Né? E, assim, tão assim, honrada por vocês, respeitada. Isso, para mim, é muito gratificante. Então, é uma bênção de Deus e poder repartir, porque, na verdade, quem eu sou é aquilo que Ele me fez. Eu não tenho nada a mais do que aquilo que Deus fez. Então, eu queria deixar um recado. Ame muito a Deus e busque muito a palavra do Senhor, porque é a única coisa que vale a pena e Ele vai recompensar. Eu sou a prova daquilo que Deus fez na minha vida. Então, eu queria agradecer muito vocês. Amém. Muito obrigada.